Relatar essa história não é fácil. Sempre fico com a sensação de que, ao compartilhá-la, as pessoas vão me rotular como maluco. E, de fato, foi o que aconteceu quando contei para alguns amigos. É curioso como a mente humana funciona. Se a história vem de alguém próximo, a descrença é quase automática. Mas quando ouvem algo semelhante de um desconhecido ou veem em um vídeo na internet, estão prontos para acreditar sem hesitar. Essa experiência aconteceu em uma cidade chamada Monte Alegre, em um bairro que sempre considerei um dos mais tranquilos. Era o tipo de lugar onde os dias passavam lentamente, com o som de crianças brincando na rua, pássaros cantando nas árvores e vizinhos conversando nas calçadas ao entardecer. Meus avós, Marina e Antônio, moram aqui perto, e sempre gostei de passar tempo com eles. Não só por causa da companhia, mas também pelo acolhimento único que só eles sabem oferecer. E claro, pela comida da minha avó, que é um capítulo à parte. A história se desenrolou durante a pandemia, um período marcado por incertezas, medo e isolamento. Meus pais precisaram viajar a trabalho por alguns dias, algo que já era comum, e sugeriram que eu fosse para a casa dos meus avós. Apesar da saudade, hesitei. Tinha receio de levar a eles algum risco, pois já estavam em idade avançada. No entanto, naquela tarde em particular, quando uma chuva começou a cair, fui tomado por uma sensação inexplicável de urgência, como se algo me dissesse que eu precisava estar com eles. A chuva, que começou fina, logo se transformou em uma tempestade acompanhada por trovões que faziam as janelas tremerem. De repente, o bairro inteiro ficou às escuras. Era como se a energia da própria cidade tivesse sido drenada. Essa foi a gota d'água para mim. Peguei meu celular e liguei para minha avó. Ela atendeu com a voz suave de sempre, me tranquilizando. "Estamos bem, meu filho. Venha para cá se quiser. Aqui cuidamos uns dos outros. Estamos usando máscaras e mantendo distância. Venha." Aquelas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir. Mesmo com o céu desabando, vesti minha capa de chuva e me apressei até a casa deles. Quando cheguei, fui recebido com a habitual gentileza. Seguimos todos os cuidados: máscaras, álcool em gel, distância na mesa. Minha avó, mesmo usando máscara, não deixou de me servir uma refeição deliciosa. Durante o jantar, conversamos sobre os velhos tempos, rimos de histórias que já sabíamos de cor, mas que nunca perdiam a graça. Apesar de estar preocupado com a saúde deles, aquele momento me trouxe uma sensação de paz. Jantamos à luz de velas, o que deu um toque especial à noite. Quando a energia voltou, assistimos à TV por um tempo, mas eu não conseguia relaxar totalmente. Meu avô, com seus problemas respiratórios, era extremamente vulnerável. Qualquer descuido poderia ser fatal. Mesmo com toda a insistência deles para que eu passasse a noite ali, decidi voltar para casa. Eles prepararam a cama de sempre, aquela que guardava memórias de tantas noites em que estive lá, recebendo o carinho deles. Mas por mais que quisesse ficar, sabia que o mais seguro era ir embora. Assim que a chuva diminuiu, vesti minha capa e saí. A rua estava deserta, o que não era tão incomum para aquele horário, mas o silêncio era diferente. Não havia o som de vozes, nem de carros passando ao longe, nem mesmo o latido de cachorros. Era como se o bairro tivesse sido engolido por uma bolha de silêncio absoluto. Olhei para as casas ao redor. Algumas ainda estavam iluminadas, mas nenhuma mostrava sinais de vida. Andei apressado, tentando não dar muita atenção à sensação crescente de desconforto. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o silêncio amplificasse tudo. Quando cheguei em casa, notei algo estranho. A casa do meu vizinho, Ernesto, estava com as luzes acesas, mas não havia nenhum som vindo de lá. Desde que ele havia se mudado para o bairro, era raro um dia em que ele não colocasse música alta. Era irritante, mas naquele momento, senti falta desse hábito. Resolvi ir até a janela dele, como sempre fazia, para perguntar se estava tudo bem, mas não havia ninguém lá dentro. Entrei em casa rapidamente, ainda com a sensação de que algo estava errado. Antes de conseguir encontrar as velas, um trovão ensurdecedor cortou o ar e a energia foi embora novamente. Fiquei no escuro, cercado por uma escuridão que parecia quase tangível. De repente, ouvi vozes do lado de fora. Senti um alívio imediato,
pensando que eram os vizinhos. Saí para a rua, mas ela estava vazia. As vozes continuavam, um murmúrio indistinto, mas claramente não vinham do chão. Olhei para cima, e o que vi me gelou até os ossos. Flutuando a uns 30 metros de altura, havia 2 homens. Eles usavam ternos pretos, paletós longos que balançavam de forma estranha, como se desafiando o vento. Em suas mãos, seguravam bastões ou algo semelhante. A cena era surreal, algo que parecia saído de um pesadelo. Gritei, mas eles não pareciam se assustar. Pelo contrário, ambos olharam diretamente para mim. Suas bocas se moviam, mas não emitiram som algum que eu pudesse entender. Era como se estivessem rindo ou me dizendo algo que eu não conseguia decifrar. Lentamente, começaram a flutuar para longe, seguindo pela rua. Fiquei parado, sem reação, por alguns minutos. A sensação de impotência e medo era avassaladora. Pensei em pegar meu celular, mas a ideia de registrar aquela cena me parecia insuportável. Mesmo que gravasse, quem acreditaria em mim? Desde aquela noite, nunca mais consegui ignorar o silêncio de uma queda de energia. Tudo sempre me lembra daqueles homens, flutuando no céu escuro, me observando. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos para o próximo relato. Isso ocorreu no interior da Argentina. Por motivos pessoais, tive que abandonar o exército. Nunca fui de poupar. E o dinheiro que recebi pelos meus anos de serviço era tudo o que eu tinha para me sustentar naquela época. Eu alugava uma casa muito bonita e grande, mas quando saí do exército, tive que procurar um lugar onde o aluguel fosse mais acessível. Foi em março de 2015. Eu tinha 26 anos e morava sozinho. Não me lembro exatamente como encontrei essa casa, mas ela era muito mais barata do que onde eu vivia antes. O terreno era pequeno e ao redor do terreno havia um muro alto. A casa era um pouco velha, com telhas quebradas que não eram trocadas há vários anos. Elas estavam verdes por causa da umidade e, em algumas partes, estavam escuras. No dia em que fui ver a casa, senti um pouco de apreensão. Ao entrar, a primeira coisa que se via era um tipo de corredor longo e amplo, que seria a sala e a cozinha. O lugar parecia estar desabitado há anos, mas pelo preço do aluguel, não quis fazer muitas perguntas. Afinal, eu não precisava de muito espaço, pois tinha vendido todas as minhas coisas e só tinha o colchão e minhas roupas. No fundo desse corredor, do lado direito, havia uma entrada sem porta. Apenas uma cortina fazia o papel da porta. Esse era o quarto, do mesmo comprimento do corredor. E perto da porta tinha uma janela que dava para a rua. A casa era sombria e tinha um cheiro estranho, mas eu precisava de um lugar para dormir e fechei o contrato imediatamente. Lembro que a senhora que me alugou a casa era uma mulher jovem, talvez de uns 35 anos. Ela era muito bonita, com cabelo preto e um pouco longo. O curioso é que ela se vestia de preto e parecia um pouco triste. Presumi que alguém próximo a ela havia falecido, e por isso, ela estava de luto. Naquela tarde, levei minhas poucas coisas e me instalei. Como disse, senti um pouco de apreensão por estar ali, mas não podia me deixar levar por temores infundados ou insegurança. Naquela noite fui dormir cedo, por volta das 10 horas. Estava muito cansado. Por um velho hábito do exército, sempre durmo com o relógio no pulso e uma faca perto do meu travesseiro. O que vou contar agora é o início macabro daquela noite. Devo dizer que, a partir daqui, o que direi faz parte de um pesadelo. Mas vocês perceberão que isso não terminou quando acordei. Enquanto dormia, comecei a sonhar que um cachorro preto estava do lado de fora da casa, no quintal, em frente à porta. Ele arranhava com muita força, como se estivesse desesperado para entrar, como se sua vida dependesse disso. Podia ver o cachorro arranhando a porta, e ao mesmo tempo, me via deitado sobre o colchão no chão. Me via como se atravessasse um filme. Enquanto pensava, espero que esse cachorro não entre porque certamente é de rua. Eu não posso machucar um animal inocente. Depois, como por mágica, a porta desapareceu e o cachorro, já mais calmo, entrou. Foi direto para o meu quarto. Eu tinha deixado a luz do quarto acesa porque a casa parecia mais escura e fria do que o normal. E,
No meu sonho, a luz também estava acesa. O cachorro passou pela cortina e caminhou encostado na parede para passar entre minhas costas e o muro, já que eu estava dormindo de lado, costas para a parede. Dentro do sonho, pensei que o melhor era fingir estar dormindo para que o cachorro não me mordesse. Mas justo quando o animal estava perto das minhas costas, deixou de ser um cachorro e se transformou numa mulher jovem, nua, muito magra, com a pele um pouco verde e cabelo longo. Ela estava montada sobre mim, sentada nas minhas costas, com as mãos sobre meus ombros. Para essa parte do pesadelo, eu já estava dormindo de bruços, pelo menos no sonho. Não podia ver seu rosto, mas algo me dizia que ela estava sorrindo. Podia sentir isso. Ela ria de mim, do meu medo. Tentei rezar, mas não conseguia. A única coisa que pude dizer foi: não, por favor, comigo não, por favor. O que acontece a seguir não é parte do sonho. É completamente real. Acordei muito assustado. Estava deitado de barriga para cima. Percebi que tinha sido apenas um sonho. Ou pelo menos pensei assim. Estava muito suado, apesar de ter sido uma noite fria. Não queria ficar nem um minuto mais naquele quarto, mas não tinha para onde ir. Olhei as horas. Eram quase 3 da madrugada. Ainda estava olhando para o meu relógio quando ouvi um golpe forte na porta que dava para a rua. Depois do golpe, ouvi um ruído sobre o muro e depois sobre o teto. Os cachorros começaram a latir. Algo havia pulado no muro e, ao fazer isso, bateu na porta que dava para a rua. Em seguida, através do muro, alcançou o teto e subiu no telhado. No começo, pensei que provavelmente era um macaquinho, já que naquela região era comum vê-los, porque estava na encosta de um morro. Pelo meu trabalho no exército, tinha alguma experiência em reconhecer sons de animais. O som que produzia era claramente de algo que andava em 4 patas, mas ia rápido, e os passos eram de um animal grande e pesado, tão pesado que eu estava certo de que as telhas não suportariam o peso. Pela velocidade que ia, elas se quebrariam justo quando estivesse sobre mim. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Na minha mente, pensei que, sendo um animal selvagem, ele provavelmente seria agressivo e eu não podia deixar que me mordesse. Rapidamente me virei para a direita, peguei a faca, ainda deitado, porque naquele momento o som já estava sobre mim, exatamente sobre mim. Não teria tempo de me levantar. O animal ia cair justo em cima de mim. Fiquei olhando fixamente para o teto, mas aquela coisa passou caminhando e, ao chegar na borda da casa, se jogou. Os cachorros pararam de latir. Ouvi um som surdo e pesado de algo que tinha se jogado. Nesse ponto foi a primeira vez que lembrei do que tinha sonhado e senti um medo muito profundo, como se minhas costas se abrissem ao meio. Estava ali deitado, tentando pensar no que havia acontecido. Algo era óbvio. Era madrugada e eu não tinha para onde ir. A única coisa que eu podia fazer, se aquela coisa ainda estava por aí, era mostrar que não tinha medo, porque algo me dizia que o que correu pelo teto, na verdade, não era um animal. Empunhei a faca, levantei sem fazer muito barulho e olhei para a sala. A luz estava apagada e havia muitas partes escuras, mas não quis acender. Olhei até a porta que dava para o quintal, e só restava olhar para fora, para que, de alguma forma, aquilo que estava lá fora me visse. Apesar de saber que o que tinha corrido pelo teto já tinha ido embora há vários minutos, queria ter certeza, saber que estava em segurança. Olhei para o quintal e subi no muro para poder ver sobre o telhado. Estava muito escuro e não havia nenhum rastro. Então desci e fiquei perto da árvore. Dei algumas voltas como se estivesse esperando que aquilo aparecesse, mas dentro de mim sabia que já tinha ido embora. Voltei para o quarto porque não tinha outra opção. Não lembro em que momento adormeci. De manhã, ainda me sentia estranho. Me preparei para sair. Tinha uma entrevista de emprego. Lembro que estava fechando a porta que dava para a rua quando vi o vizinho, João, sair de casa. Ele me olhou de um jeito muito estranho, tanto que achei incômodo. Ele notou isso nos meus olhos e se despediu de uma criança que imagino ser seu filho. Terminei de fechar a porta e fui na mesma direção que ele. Quando passei perto da criança, ela me perguntou com muita curiosidade: "O senhor mora nessa casa, né?" Me senti um pouco estranho de ser chamado de senhor, porque não estava acostumado. Então, apenas sorri e disse que sim. Perguntei por que ela perguntava e ela respondeu:
É que meu pai nos contou ontem à noite quando viu uma... Enquanto ele continuava falando, senti um calafrio. Senti que o sangue gelava quando ele disse: vi uma mulher vestida de preto parada em frente à sua porta. Meu pai disse que, quando a viu, sentiu muito medo e entrou correndo em casa. Quando abriu a porta, nosso cachorro saiu e foi atrás dela. Meu pai não quis ficar mais tempo. Só trancou a porta e foi dormir sem dizer nada. Foi de manhã que nos contou o que viu e ficou muito surpreso quando minha mãe disse que alguém novo estava morando na casa. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquela figura que estava em frente à minha porta, parada na rua, estava lá desde que eu estava sonhando. Quase posso ter certeza de que aquela figura que ele viu foi a mesma que entrou no meu sonho como um cachorro e depois como uma mulher. Por alguma razão, o cachorro do vizinho a assustou e fez pular o muro, um salto que, de manhã, vi ser quase 2 metros. Me despedi da criança sem dizer nada. Nem fui à entrevista de emprego. Liguei para um amigo do exército que morava a uns 20 minutos dali e pedi para ficar na casa dele por alguns dias. Ele aceitou sem fazer perguntas e, à tarde, voltei para pegar minhas coisas. Não pude nem quis dizer à dona da casa que tinha que ir embora. Não queria vê-la, então simplesmente abandonei aquela casa. Meu nome é Isabela. Tenho 49 anos e resido em Campo Grande com meu filho. Adoro ler livros e relatos reais de todos os tipos. Então, hoje desejo compartilhar minha história, uma narrativa que carrega consigo uma série de eventos marcantes e emocionantes. Desde pequena, minha vida esteve marcada por uma promessa que nem sequer tive voz para renunciar. Meus pais, humildes moradores de uma colônia na região Nordeste, me haviam comprometido em casamento com o filho de um mecânico local. Os motivos do homem aceitar eram a beleza de minha mãe. Ele era dono de uma próspera cadeia de oficinas. A família dele era acomodada e a ideia do casamento era garantir meu futuro. Ou pelo menos era isso que acreditavam. No entanto, o destino tinha outros planos. Um dia, devido ao trabalho, meu pai recebeu uma proposta para trabalhar em um bairro de outra cidade. Aceitamos a oferta, mudando-nos com a esperança de uma vida melhor. Nesse novo lugar, minha vida deu uma guinada inesperada. Conheci Carlos, o filho do açougueiro. Seu sorriso e olhar me cativaram imediatamente. Começamos a nos ver às escondidas, e pouco a pouco, um amor floresceu entre nós, ignorando as barreiras e promessas do passado. Entregando-nos às consequências, o que havia começado como uma brincadeira se tornou amor. E acabei engravidando. Ao descobrirem meu estado, a fúria dos meus pais não teve limites. A promessa quebrada, o futuro que haviam planejado para mim, tudo desmoronou em um instante. Enfrentando as ameaças do mecânico, não tivemos outra escolha a não ser fugir. Meus pais deviam muito dinheiro a ele, emprestado justamente por causa do pacto, e ele nunca cobrou até descobrir que eu não era mais digna de seu filho. Assim, deixamos para trás a prosperidade e o conforto e adentramos em uma casa deteriorada de um parente. A vida na pobreza era dura, mas o amor de Carlos e a ilusão de nosso futuro juntos nos davam força para seguir em frente. O dia do parto chegou e, em meio à precariedade e à incerteza, finalmente nasceu nosso filho. Era um bebê aparentemente saudável que encheu nossos corações de alegria. No entanto, a felicidade não duraria muito. A partir do nascimento de nosso filho, uma série de eventos estranhos começaram a assolar nossas vidas. Carlos e eu nos refugiamos em uma colônia de ruas estreitas e casas caindo aos pedaços. Com a ajuda de parentes, conseguimos essa pequena moradia, um refúgio humilde que nos dava esperança de um novo começo. Nesse lugar, a vida foi dura e bateu bastante. Carlos, com seu esforço, conseguiu um emprego como pedreiro, enquanto eu me dedicava a cuidar de nosso pequeno, a quem chamarei de Pedro. Um dia, enquanto lavava roupas no quintal de nossa casa, uma pessoa inesperada interrompeu nossa tranquilidade. Era uma mulher suja, mas com um olhar muito feliz. Suas roupas rasgadas e o rosto marcado pelo sol mostravam que sua vida também não tinha sido fácil. Ela cheirava muito estranho, e levei a mão ao rosto para não sentir o cheiro. Com uma voz rouca, pediu-me alguns restos de comida para seus porcos.
Embora sua situação me comovesse, um instinto de desconfiança me fez relutar em atender seu pedido. No entanto, não pude evitar sentir uma pontada de compaixão por aquela mulher que, apesar da pobreza, conservava um olhar meigo, embora por alguma razão eu não a sentisse totalmente sincera. Nos dias seguintes, a mulher voltou sempre com o mesmo pedido. Às vezes, até se oferecia para lavar as roupas do bebê ou cuidar dele enquanto eu realizava outras tarefas. Sua insistência era chata, mas algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e bondade, me impedia de rejeitar completamente. Meu receio era evidente, embora lhe fornecesse algo de comer vez em quando. Negava-me a permitir que se aproximasse de Pedro, pois sua aparência despertava em mim uma inquietação inexplicável. É como quando a gente sente algo errado. No entanto, a mulher não se importava com minha desconfiança. Continuava nos visitando diariamente, como se soubesse que, com o tempo, ganharia minha confiança. A presença dela ficou em nossa vida humilde, e uma mistura de curiosidade e medo me consumia por dentro. Desejava saber mais sobre ela e compreender suas motivações, mas o medo me impedia. A mulher do lixo, como a apelidei em minha mente, me atormentava e fascinava ao mesmo tempo. Os dias se transformaram em semanas, e aquela mulher continuava a nos visitar pontualmente. Sua presença era cada vez mais chata, apesar de minha negativa em permitir que ela se aproximasse de Pedro. Sua insistência não diminuía. No entanto, algo começou a mudar em mim. Uma estranha doença tomou conta do meu corpo, enfraquecendo-me dia a dia. Fiquei fraca e minha cabeça doía sem cessar. As náuseas me impediam de realizar até as tarefas mais básicas. No início, ignorei os sinais. Precisava continuar trabalhando, vendendo o pouco que plantava para complementar a renda da casa. Mas a doença avançava, mesmo visitando os médicos do bairro, até que um dia fiquei de cama, completamente desesperada e sem forças. Observei a mulher do lixo me olhando e falando comigo a cada visita. Ela me olhava pela janela. Desesperada, decidi dar-lhe uma chance. Pedi-lhe que cuidasse de Pedro e me ajudasse com as tarefas de casa, avisando que não tinha dinheiro para pagar-lhe. Ela aceitou sem hesitar, com um sorriso que me encheu de uma mistura de alívio e desconfiança. Sua presença em casa tornou-se constante. Cuidava do bebê, o banhava, alimentava e o entretinha com uma paciência infinita. No entanto, não podia evitar sentir uma estranha incomodidade cada vez que via seu olhar sobre o bebê. Era intenso demais, quase possessivo. Um dia, enquanto lavava as roupas do Pedro, observei com horror como a mulher as cheirava e lambia. Isso revirou meu estômago. Meu coração começou a bater forte e um calafrio percorreu meu corpo. "O que você está fazendo?" perguntei. A mulher me olhou com uma expressão vazia. "Nada, só cuidando do bebê", respondeu com uma voz suave e rouca. Confrontei-a e disse que não permitiria que voltasse a se aproximar de Pedro. Mas, em vez de se desculpar ou retirar, simplesmente me olhou com um sorriso sinistro e saiu de casa. Tudo isso era muito diferente da humildade que mostrava nos dias anteriores. Nos dias seguintes, minha doença piorou. Sentia-me cada vez mais fraca e confusa. Carlos me levava ao médico, mas os remédios não pareciam funcionar. Meu corpo se consumia e minha mente estava se nublando. Uma manhã, acordei com uma estranha sensação de vazio. A casa estava em silêncio e Pedro não estava no berço. Soltei um grito e corri por toda a casa procurando o menino, mas não o encontrei. Naquele momento lembrei-me da mulher do lixo, seu sorriso sinistro e olhar possessivo sobre meu bebê. Seguramente ela havia levado Pedro. A polícia foi inútil. Não encontraram nenhuma pista e não se interessavam por miseráveis como nós. Meu mundo desmoronou. Pedro, meu amado filho, havia sido retirado de mim por uma mulher que eu mal conhecia. A doença que me afligia se intensificou, alimentada pela tristeza e desespero. Cada dia eu me aproximava mais da morte, consumida pela tristeza. A imagem da mulher do lixo me perseguia em sonhos com aquele sorriso agravando minha mente. Pedro havia desaparecido, e o desespero consumia nossas vidas. Carlos e eu percorremos as ruas perguntando sobre a mulher, mas ninguém parecia reconhecê-la. Era como se ela tivesse se evaporado no ar. Um dia, em nossa busca desesperada,
Encontramos um catador que nos deu uma pista. A mulher chamada Joana poderia saber algo sobre ela. Diziam que tinha conhecimentos antigos, que sabia da vida de todos naquele lugar. Possivelmente ela sabia de algo. Com a esperança pendurada por um fio, nos dirigimos à casa de Joana. Era uma casinha modesta localizada nos arredores de um matagal. Posso dizer que havia uma aura de mistério ao redor do lugar. Havia algo muito estranho ali. Ao entrar, a senhora nos recebeu com um olhar penetrante. Ela estava alimentando as galinhas e seus olhos cheios de sabedoria e experiência pareciam ler nossas almas. Contamos a ela tudo sobre o desaparecimento do nosso filho e sobre a mulher do lixo. Esperávamos que Joana tivesse alguma resposta. O que ela nos disse gelou meu sangue. Aquela velha sinistra que levou Pedro não era apenas uma indigente. Era uma bruxa que se dedicava a roubar crianças para realizar atos sombrios. O pior de tudo é que provavelmente Pedro já não estava vivo. Carlos e eu começamos a chorar muito. Não podia acreditar que a mulher que cuidava do meu filho era realmente um monstro. No entanto, Joana não nos deu apenas más notícias. Ela também nos ofereceu uma esperança. Afirmou que eu estava sendo vítima de uma bruxaria, que a mulher havia enfraquecido meu corpo e minha mente para poder levar Pedro. Com mãos tremendo, Joana realizou uma limpeza em mim. Murmurou orações e colocou ervas sobre meu corpo. Pouco a pouco senti uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas o mais impactante foi que a senhora encontrou, durante a limpeza do meu corpo, objetos nojentos como alfinetes e até pelos. Tudo isso eu vomitei em um balde. Com a ajuda de Joana, comecei a me recuperar da doença e da bruxaria, mas a angústia por Pedro ainda me consumia. Não podia descansar até saber se meu filho estava vivo ou morto. A senhora nos disse que a bruxa era poderosa e que recuperar Pedro não seria fácil. No entanto, ela nos ofereceu sua ajuda e nos guiou em um ritual para poder encontrá-lo. No meio da noite, sob a luz da lua, a senhora realizou o que precisava. A ação era estranha. Estar no meio do nada fazendo coisas desse tipo fugia da realidade para mim. Tudo para saber sobre nosso querido filho. De repente, o ar adquiriu uma energia tensa. Uma imagem borrada apareceu na fumaça das ervas. Era Pedro. Com um grito, estendi meus braços em direção à imagem, suplicando por seu retorno. Mas a imagem se desfez tão rápido quanto apareceu. Apesar da tristeza, Joana nos deu uma última esperança. A mulher não havia completado o seu ritual. Não havia sacrificado o nosso filho. Tínhamos pouco tempo e devíamos encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Com a ajuda dela, Carlos e eu entramos no meio da floresta que cercava o lugar, onde só havia casas feitas de madeira, muito lixo e as ruas eram lamacentas. O lugar era verdadeiramente assustador. Os lotes dos terrenos eram amplos, pois era uma invasão. Interrogamos as pessoas e enfrentamos olhares maldosos. A bruxa era uma figura temida no lugar, e ninguém se atrevia a revelar seu paradeiro. No entanto, finalmente, após uma busca incansável, encontramos sua casa. Uma velha casinha de madeira em meio ao monte de árvores. Quase não dava para ver o lugar. O desespero nos consumia até que um som encheu nossos corações de esperança. O choro de uma criança. Os choros vinham do fundo. Ao nos aproximarmos, vimos uma tampa que cobria um velho poço. Levantamos a tampa e descobrimos uma cena que queria muito esquecer. No fundo do poço, havia mais crianças, todas amarradas. Elas haviam sido sequestradas pela mulher e estavam chorando e pedindo ajuda. Com cuidado, descemos ao poço e resgatamos as crianças, uma a uma. Eram de famílias humildes, e outras nem tinham família. Entre elas, finalmente encontramos Pedro. Ele estava são e salvo, abraçado a uma menina que havia cuidado dele. Lágrimas de alegria brotaram de nossos olhos ao termos nosso filho de volta em nossos braços. Juntos, abandonamos aquele lugar infernal. Meu marido foi atrás de ajuda. As autoridades da época nunca encontraram a mulher. Ela praticamente sumiu e deixou as crianças ali, quase 2 dias trancadas. Hoje, Pedro se tornou um jovem bem-sucedido e nos deu uma vida melhor. Sempre que eu conto essa história, meu filho nunca acredita em mim. Mas sim, isso aconteceu.